Eu nunca fui das que acreditam em contos de fadas. Aquelas histórias de amor que começam com um olhar trocado ou um sorriso tímido no meio de uma multidão sempre me pareceram clichês de cinema. A vida real, na minha cabeça, era mais sobre a força de vontade e o esforço. Mas, como o destino gosta de pregar peças, foi exatamente assim que a minha história começou. Era uma manhã abafada de outono em Lisboa, e eu estava na biblioteca da Faculdade de Letras, tentando encontrar um sentido para minha existência que parecia resumir-se a prazos de entrega e bibliografias infinitas. O cheiro de livros antigos, misturado ao aroma de café fresco da lanchonete da faculdade, era a única coisa que me mantinha sã. Eu já tinha desistido de prestar atenção nas teorias complexas sobre a literatura de Saramago quando ele apareceu. Rafael. Não sei como não o tinha notado antes. Talvez porque ele sempre parecia estar conversando com alguém ou rindo baixinho, enquanto fazia anotações em seu caderno. Ele era alto, mas sua postura descontraída passava uma sensação de leveza que me fez sorrir, sem que eu percebesse. Seu rosto era quadrado, com uma barba rala que acentuava o maxilar, e seus óculos de armação fina escorregavam pelo nariz cada vez que ele os ajustava para ler alguma coisa. Era impossível não notar sua presença, mesmo que ele não fosse do tipo que chamava a atenção logo de cara. Naquele dia, ele se aproximou da mesa onde eu estava, com uma hesitação quase charmosa. Bom dia, ele disse. Sua voz suave e calorosa soava como um sotaque de São Paulo suave, o que era incomum em Lisboa. Estás a estudar literatura brasileira? Não, exatamente, eu respondi, fechando meu livro de capa grossa. Mais ou menos, estou tentando sobreviver à parte teórica, sorri. Ele riu, e aquela risada imediatamente me desarmou. A forma como o pescoço dele esticava e as linhas finas ao redor dos olhos dele apareciam quando ele ria, aquilo era algo que me atraiu de uma forma que eu não conseguia explicar. Entendo perfeitamente. Acho que metade das coisas que aprendemos aqui só servem para nos fazer sentir pequenos. Ele puxou uma cadeira para se sentar ao meu lado, sem esperar um convite. Fez isso de um jeito tão natural que eu nem pensei em questioná-lo. Então, o que fazes? Perguntei, curiosa. Bom, sou empresário, ele disse, com uma simplicidade que quase me fez duvidar. Tenho uma rede de lojas de discos e gibis no Rio de Janeiro. Na verdade, estou aqui porque queria aprender um pouco mais sobre a cultura e a arte portuguesa. Sabe, expandir os negócios. Eu revirei os olhos de brincadeira. Cultura e arte são traiçoeiras. Elas fingem ser simples, mas têm segredos escondidos em cada vírgula e cada pincelada. Ele gargalhou, jogando a cabeça para trás. Gosto dessa visão poética do conhecimento. Talvez a arte tenha mais personalidade do que pensamos. Nossa conversa continuou assim, fluindo de forma fácil e descontraída. Ele falava sobre suas experiências no mundo dos negócios e como amava encontrar álbuns raros em vinil, enquanto eu compartilhava minhas frustrações com a vida acadêmica e o desafio de decifrar poemas complexos. De algum modo, nossas diferenças pareciam complementares. Ele era prático, mas com uma dose saudável de sonhos. Eu era idealista, mas com os pés firmemente plantados no chão. Durante os dias seguintes, Rafael e eu começamos a nos encontrar mais vezes na biblioteca. Não era algo combinado, simplesmente acontecia.
Ele aparecia com seu caderno de anotações e aquele sorriso tranquilo que parecia iluminar até os cantos mais escuros da sala de estudos. Eu já esperava por isso, mesmo sem admitir para mim mesma. Nossas conversas fluíam naturalmente, como sempre. Falamos sobre tudo, inclusive sobre nossas famílias. Descobri que ele já fora casado e tinha se separado, e já tinha uma filha, uma menina de 8 anos chamada Alice. Ele, por sua vez, descobriu que eu nunca tive um namoro sério, nada que durasse muito tempo, ao menos. Então, não acreditas em histórias de amor? Ele perguntou, inclinando-se para a frente com genuína curiosidade. Depende, respondi hesitante. Acho que prefiro histórias reais, sabe? Aquelas que não são perfeitas, mas têm algo especial na forma como as pessoas se conectam. Ele assentiu pensativo. Isso faz sentido. A vida não é cheia de finais felizes embalados em laços bonitos, mas às vezes encontramos alguém que faz tudo parecer um pouco mais leve. Fiquei quieta por um momento, absorvendo suas palavras. Havia algo tão sincero na forma como ele falava que me fez querer saber mais. Sobre ele. Sobre nós. Sobre o que estava crescendo ali, entre 2 xícaras de café e pilhas de livros. Na semana seguinte, Rafael surgiu com uma proposta inusitada. Ei, Liz, ele começou, esfregando as mãos nervosamente. Eu sei que provavelmente tens 1000 coisas para fazer, mas que tal sairmos para comer algo, jantar talvez? Fora desta biblioteca, quero dizer. Eu o encarei, surpresa. Estás a convidar-me para sair? Bem, tecnicamente, sim, ele respondeu, rindo. Estou a pensar num lugar confortável, tranquilo e com comida boa. No bairro Alto. Não consegui evitar um sorriso. Comida boa? Agora estás a falar a minha língua. Então é um sim. Claro. Por que não? Respondi confiante. Mas preciso explicar que eu não sabia ao certo o que estava a acontecer ali, pois, fisicamente, Rafael não era o tipo que eu costumava procurar. Ele era um pouco gordinho, com uma silhueta que muitos poderiam descrever como fofa. Tinha aquela sua postura e jeito de se mover que contrastava com a imagem mais formal que eu costumava associar a homens interessantes. Sua barriguinha, especialmente quando ele usava uma camisa de botão mais justa, saltava um pouco por cima da calça, algo que, confesso, notei na primeira vez em que o vi. Lembro-me de pensar, quase sem querer, ele tem uma barriguinha avantajada. Foi automático, instintivo, talvez porque estivesse acostumada a me prender a detalhes físicos desde sempre. A sociedade nos treina para isso, para julgar rapidamente as pessoas pela aparência antes mesmo de conhecê-las. Mas com Rafael, foi diferente. Não consigo explicar exatamente porquê, mas logo percebi que aquele detalhe ou qualquer outro traço físico simplesmente não importava. Talvez tenha sido seu sorriso caloroso ou o modo como seus olhos castanhos pareciam realmente me enxergar enquanto conversávamos. Talvez fosse a maneira tranquila com que ocupava o espaço ao meu lado, como se pertencesse ali naturalmente. Seja qual for o motivo, a verdade é que, à medida que nos aproximávamos, comecei a notar muito menos a forma do seu corpo e muito mais o conteúdo da sua alma. Era como se a minha percepção estivesse a ser redefinida, e eu adorava essa nova forma de ver o mundo.
O restaurante que Rafael escolheu era um italiano escondido numa das ruelas de calçada no bairro Alto. As paredes de tijolos à vista e a iluminação suave criavam um ambiente acolhedor, perfeito para uma conversa sem pressa. Ele me guiou até nossa mesa com a mesma naturalidade de sempre, como se já soubesse exatamente onde deveríamos nos sentar. Meu vestido preto, de malha fina e decote sutil, abraçava meu corpo de uma forma que me fazia sentir confiante. Combinei-o com um sapato de salto alto, que me dava uma sensação de poder a cada passo, e um casaco de couro preto, que por alguma razão me fazia sentir mais misteriosa e sedutora. Rafael vestia uma calça de sarja de corte clássico e uma camisa branca que realçava seu sorriso. Então, o que achas? Ele perguntou, indicando o lugar com um gesto amplo enquanto tirava o casaco. Pensei que seria agradável sair da rotina da biblioteca. É lindo, respondi sinceramente, admirando a decoração rústica e o cheiro delicioso de molho de tomate e manjericão no ar. Tens bom gosto. Ele sorriu, visivelmente satisfeito. Bom, espero que a comida seja tão boa quanto parece. Nosso pedido foi rápido. Um risoto de cogumelos para mim e uma lasanha bolonhesa para ele. A comida era realmente excelente. A cada garfada, eu sentia os sabores explodindo na minha boca, e por um momento esqueci a minha vida de prazos e livros. A noite passou rápido demais. Cada conversa, cada assunto era como uma nova peça que se encaixava no nosso quebra-cabeça. Ele falou sobre sua paixão por discos de vinil, sobre a sonoridade única do rock brasileiro dos anos 80, e como ele podia passar horas e horas procurando por raridades. Seus dedos, fortes e macios, gesticulavam enquanto ele falava, e eu não conseguia tirar meus olhos das suas mãos. De repente, percebi o quanto aquelas mãos pareciam capazes e gentis. Pensei em como seria segurá-las. É surpreendente, Liz, ele disse de repente, sua voz mais baixa e séria. Sabe, quando te conheci na biblioteca, pensei que fosses apenas uma estudante focada, mas há muito mais aqui. Ele apontou para minha cabeça, depois para meu peito. Fiquei sem palavras por um momento. Tu também me surpreendes, admiti. Tens esse jeito de fazer as coisas parecerem mais leves. Houve uma pausa, um silêncio confortável que pairou entre nós. Ele me olhou intensamente, seus olhos escuros refletindo as velas que iluminavam a mesa. Senti meu coração acelerar, mas não de nervosismo. Era algo diferente, algo mais íntimo. Um beijo na mão, um toque em um braço enquanto uma risada era dada, cada gesto, cada pequeno toque, me fazia querer mais. Mais do seu toque, mais da sua proximidade. E eu queria isso de uma forma que nunca tinha sentido antes. Depois do jantar, caminhamos pelas ruas tranquilas do Chiado. O vento frio de outono soprava suavemente, carregando folhas douradas e vermelhas pelo chão. Ele puxou o casaco mais para cima, tentando se proteger do frio, e eu ri. Não sabias que ia fazer tanto frio? Claro que sim, ele respondeu, piscando para mim. Mas quem sai preparado para tudo? Além disso, estou a aproveitar a oportunidade para ficar mais perto de ti. Aquela frase me pegou desprevenida. Olhei para ele surpresa, mas ele apenas sorriu, desviando o olhar. Era impossível não notar o charme discreto em suas palavras, a forma como ele equilibrava humor e sinceridade. Paramos em frente a um banco vazio sob uma árvore.
ele sugeriu que nos sentássemos por um momento, e eu aceitei. Estávamos próximos agora. Ele sorriu e, então, lentamente, levantou a mão e tocou meu rosto com delicadeza. A barba rala, mas macia, fez cócegas na minha bochecha, e senti um arrepio. A textura era algo que eu nunca tinha imaginado. Fechei os olhos por um instante, aproveitando a sensação. Olhei profundamente em seus olhos e o encarei. Ele estava tão próximo que podia sentir sua respiração misturada com a minha. Senti-me levemente, incapaz de formar palavras. E então aconteceu. Seus lábios encontraram os meus em um toque suave. Foi um beijo cheio de significado, de conexão, de tudo que tínhamos construído até aquele momento. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas sim um beijo de reconhecimento, como se os nossos lábios já se conhecessem há muito tempo. Um beijo de intimidade, um segredo compartilhado. E foi ali, sob a luz de um poste antigo, que eu soube que tudo mudaria. Nos dias que se seguiram ao nosso primeiro beijo, algo mudou entre nós. Não era apenas uma questão de proximidade, embora cada olhar compartilhado parecesse carregado de novos significados. Era como se aquele beijo tivesse aberto uma porta que ambos estávamos prontos para atravessar, mas que agora exigia tempo e cuidado. A cada encontro, eu me pegava observando-o de forma diferente. Percebi a forma como ele usava meias, geralmente de cores fortes e vibrantes, que davam um toque de irreverência à sua roupa de trabalho, ou o modo como ele gostava de ajustar a gola da camisa de botão. Cada pequeno detalhe, cada pequeno fetiche, cada pequeno hábito, se tornava para mim uma nova peça em um quadro fascinante. Rafael continuava sendo o mesmo homem atencioso e genuíno que eu havia conhecido na biblioteca. Ele não tentou apressar as coisas ou pressionar por mais do que eu estava disposta a oferecer. Pelo contrário, ele parecia estar tão imerso nessa nova fase quanto eu. Nossas conversas tinham um tom diferente agora, como se cada palavra fosse uma forma de nos conhecermos ainda melhor. Você sabe, ele disse certa tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque Eduardo VII, com a vista de Lisboa estendendo-se à nossa frente. Eu nunca esperei encontrar alguém assim. Alguém que me fizesse sentir tão bem. Eu sorri, enlaçando meu braço no dele. O tecido do seu casaco de lã era macio e quente. Nem eu. Uma semana depois, ele me convidou para um show de jazz na Casa da Música, no Porto. Ele tinha que ir para lá a trabalho, mas queria que eu o acompanhasse para termos um pouco de diversão. A viagem de comboio de Lisboa para o Porto foi a primeira vez que passamos tanto tempo juntos. Era um espaço pequeno, mas o vagão era acolhedor e nós estávamos sentados um ao lado do outro, sentindo o calor do corpo um do outro. Eu estava com um vestido azul escuro, de veludo, que era macio ao toque. Rafael vestia uma camisa de botão preta com riscas finas e brancas, e calças de corte clássico. Eu não conseguia parar de notar o perfume dele, uma mistura sutil e masculina de sândalo e mar. Me dei conta que estava a respirar mais profundamente apenas para sentir o cheiro dele. Após chegarmos e curtirmos bastante o show, já era tarde e ele me convidou para ir à sua casa. Eu aceitei sem hesitar. Confesso que parte de mim estava curiosa. Era a primeira vez que eu ia ao apartamento dele. Naquele momento, não sabíamos exatamente o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que seria especial. Após chegarmos, sentamos lado a lado no sofá, próximos,
mas sem invadir o espaço um do outro, e isso me deixava estranhamente nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Encontrei-me observando Rafael, a forma como seus dedos tamborilavam no joelho, e então, sem pensar muito, apoiei minha cabeça em seu ombro. Ele virou-se para mim, seus olhos refletindo a luz suave do ambiente. Liz, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Você sabe o quanto é importante para mim, certo? Assenti, sentindo um nó na garganta. Eu sei, e você também é importante para mim. Ele levantou a mão devagar, acariciando meu rosto com delicadeza. Seus dedos eram fortes, mas o toque era suave. A pele dele era quente. Sei que isso pode ser novo para nós dois, mas quero que saiba que eu quero estar com você, de todas as maneiras possíveis. Eu não respondi imediatamente. Encarei seus olhos, buscando qualquer sinal de dúvida ou pressão, mas tudo que vi foi sinceridade e carinho. Então, coloquei minha mão sobre a dele e disse simplesmente, eu também quero. Sem pressa, Rafael me puxou para mais perto. Seus lábios encontraram os meus novamente, dessa vez com mais firmeza, mas ainda com a mesma ternura. Nosso beijo foi longo e verdadeiro, como se estivéssemos redescobrindo um ao outro. Havia uma energia que parecia natural, inevitável. Foi com uma mistura de admiração e ternura. Tudo parecia fluir naturalmente. Foi um momento de entrega total. Estávamos conectados emocionalmente, e a minha curiosidade sobre a intimidade com ele só crescia. Após aquele beijo no sofá, ficamos lado a lado, ele me puxando para perto. Obrigado, ele sussurrou contra meu cabelo. Por confiar em mim. Obrigada por ser você, respondi fechando os olhos. A manhã seguinte foi a primeira que acordei com ele. A luz do sol entrava pela janela do seu apartamento no porto, iluminando a sala com tons dourados. Ele estava dormindo ao meu lado, a respiração suave e o corpo relaxado. Olhei para ele com carinho, para sua barriguinha que parecia tão confortável e o seu rosto redondo com a barba rala. Ele não precisava ser magro, musculoso ou ter o perfil impecável que tantas vezes idealizei. Ele era ele, e isso bastava. Rafael tinha um jeito prático nas decisões, mas era romântico nas reflexões. Tinha sonhos grandes, mas pés no chão. E essa combinação, tão rara e cativante, fez com que todos os padrões estéticos que eu carregava dentro de mim perdessem importância. Fico grata por ter aprendido essa lição tão valiosa, que o amor, ou seja lá o que sentimos por outra pessoa, vai muito além do físico. É nas risadas compartilhadas, nas conversas intermináveis, nos gestos sinceros e nas conexões profundas que encontramos o que realmente importa. Voltamos para Lisboa, e nossa vida seguiu um ritmo diferente. Não mais apenas encontros na biblioteca, mas saídas para jantar, passeios pela cidade, e manhãs inteiras passadas na cama dele. Eu me vi visitando a sua loja no Rio, uma mistura de sebos com gibis e uma cafeteria, e me apaixonei por aquele universo. Aquelas camisas de botões que ele usava, os sapatos de couro que ele lustrava, cada detalhe me fazia querer estar mais perto dele. E ele, por sua vez, me apoiava em minhas decisões acadêmicas. Meu trabalho de conclusão de curso agora tinha um novo significado, uma nova fonte de inspiração, e ele era a minha principal inspiração. Certo dia, em um passeio por Sintra, um lugar mágico e misterioso, eu estava com ele.
Caminhávamos pela Quinta da Regaleira, um lugar com castelos, cavernas e passagens secretas. Eu me senti em um conto de fadas, mas um conto de fadas real, não aquele clichê que eu desprezava. Rafael me olhou com uma seriedade repentina. Liz, eu tenho uma proposta para te fazer. Meu coração acelerou. O quê? Ele tirou algo do bolso do seu casaco de veludo, e meu coração parou. Uma caixinha pequena, preta, com a luz do sol refletindo em suas bordas. Eu sei que é rápido, ele disse. Mas eu sinto que o que temos é real. E quero passar o resto da minha vida contigo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era um anel. Simples, com um design delicado, mas lindo, com um pequeno diamante, mas o que importava era a sua intenção. Ele tinha se ajoelhado na minha frente, em uma das paisagens mais bonitas do mundo. Era um anel diferente, com uma pedra de rubi no centro, uma pedra preciosa em forma de flor, e uma pérola em cada lado, o que era incomum para anéis de noivado. Liz, casas comigo? Eu não hesitei por um segundo. Sim. Sim, 1000 vezes sim. Abracei ele e o beijei, meu corpo tremendo. Mas naquele exato momento, enquanto eu sentia a sua pele e o seu corpo, uma voz soou de trás de nós. Pai? Era uma voz de criança. Olhei para trás e vi uma menininha, com cabelos loiros e olhos verdes, correndo na nossa direção. O rosto de Rafael se contorceu, uma mistura de pavor e choque. A menininha se jogou nos braços dele, sorrindo de orelha a orelha. Ele a abraçou e olhou para mim, com um rosto pálido. Pai, eu e a mamãe te procuramos por toda parte. Eu quero ver os castelos e as grutas. Minha mão tremeu e eu olhei para Rafael. Quem é essa, Rafael? Liz, eu posso explicar? A mãe da garotinha apareceu, uma mulher alta e magra, com um vestido de corte simples. Rafael, o que está a acontecer aqui? Quem é essa mulher? As palavras de Rafael ecoaram na minha mente. Eu já fui casado, tenho uma filha chamada Alice. Mas ele nunca tinha me falado que a sua ex-esposa e a sua filha ainda faziam parte da sua vida de forma tão próxima. Ele não me falará que a sua filha tinha olhos verdes e cabelos loiros, e ele nunca falará que ele a chamava de Alice. A menininha da foto era morena e com olhos castanhos. Liz, por favor, me escuta. A mulher olhou para o anel na minha mão. Seus olhos se arregalaram. Rafael, o que é isso? Tu me disses que ia nos levar para jantar. Quem é essa mulher? Aquele dia em Sintra, que deveria ter sido o mais feliz da minha vida, se transformou no meu pior pesadelo. A mulher, que se apresentou como Teresa, parecia tão confusa quanto eu. Sua expressão, uma mistura de raiva e surpresa, espelhava o que eu sentia. A pequena, Mia, olhava de um para o outro com a inocência de uma criança que não entendia o drama dos adultos. O anel, agora pesado e frio na minha mão, parecia queimar minha pele. Eu posso explicar, Liz, Rafael tentou, dando um passo em minha direção. A voz dele era de um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Mas eu recuei, sentindo que precisava de espaço para respirar. Não toque em mim, eu disse, minha voz baixa e firme, quase um sussurro. A minha mão que estava na sua, soltou-se violentamente.
Teresa interveio, com um tom de voz que não me parecia estranho. Rafael, o que está a acontecer? Quem é essa mulher? E o anel? Quem é a Alice? A confusão era clara em seus olhos. Ela é uma amiga da faculdade, ele gaguejou, e a mentira, dita de forma tão desajeitada, foi como um golpe no estômago. Aquela mentira doeu mais do que a descoberta. Eu tinha acabado de aceitar um pedido de casamento de um homem que me acabará de apresentar como uma amiga da faculdade. Amiga? E você a está a pedir em casamento, Teresa exclamou. Sua filha está aqui, Rafael. A sua esposa. O que é que se passa contigo? Espere. Esposa? O mundo girou. Eu olhei para Rafael e o encarei. Você me disse que era divorciado. Ele evitou meu olhar, olhando para o chão. Eu estava para me divorciar. Só faltavam os papéis serem assinados. Não. Nós não estamos a divorciar-nos. Nós estamos a trabalhar nas coisas, Rafael. Eu e a Mia estávamos à sua espera para um piquenique aqui no parque. E quem é Alice? Teresa explodiu. O ar de Sintra, que momentos antes me parecia tão mágico, agora parecia pesado e tóxico. A beleza do local se esvaziou, e eu me senti caindo em um abismo sem fundo. Eu não conseguia processar as informações. Divorciado, não divorciado, uma filha, outra filha. Eu me senti uma idiota, uma completa e total idiota. Eu não sabia em quem eu estava a confiar. Liz, por favor, me deixe explicar. Eu ia te contar tudo, eu juro. Contar o quê, Rafael? Que a sua vida é uma mentira. Que você não tem uma filha chamada Alice, mas sim uma filha chamada Mia e uma esposa chamada Teresa. Qual parte da história é real, Rafael? As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, e eu não me importava em escondê-las. A decepção era tão grande que doía fisicamente. O anel estava na minha mão, e eu o joguei no chão, com força. A pequena Mia soltou um grito, assustada. Liz, o anel, Rafael gritou, mas eu já estava a correr, me afastando daquela cena. Corri sem rumo, sem olhar para trás, apenas querendo me afastar de tudo. Me afastei de Rafael, de Teresa e de Mia, me afastei do que eu tinha acreditado ser uma linda história de amor. As minhas pernas doíam, o meu peito doía, mas eu não parei. Eu nunca parei para pensar que a minha história de amor perfeita, aquela que eu tinha aceitado, se escondeu atrás de uma mentira. Aquele homem prático, romântico, que fazia minha alma sorrir, que tinha uma barriguinha que eu amava, era um mentiroso. Eu me senti usada, manipulada, enganada. A minha história não era um conto de fadas, mas sim uma farsa. E eu caí nela de cabeça. Enquanto eu corria, uma voz me chamou. Liz, espera. Eu sei quem tu és. Eu parei, ofegando, e olhei para trás. A voz era de Teresa. Ela estava correndo atrás de mim. Eu vi as tuas fotos no Instagram dele. As tuas fotos na biblioteca. A Alice, a filha dele chama-se Alice, sim. Mas ela não tem cabelos loiros e olhos verdes. Ela é morena, como eu e o Rafael. Ela estava ofegando, a voz ofegante. Ela não está aqui.
Ele me disse que estava com ela. Eu olhei para ela, confusa. Mas quem é a Mia? A Mia é minha filha, ela disse. O Rafael é o meu marido. Mas não é o pai da Mia. Ele não tem filhos. Ele me disse que a filha dele era como a minha, que tinha olhos verdes e cabelos loiros. Ele está me traindo. Eu me senti zonza. Tanta mentira. Tanta confusão. Tanta dor. Eu não sabia em quem eu podia confiar. Não podia confiar em Rafael, nem em Teresa, nem em mim mesma, que me permiti ser enganada. Uma parte da história era real, mas a maior parte era uma mentira. Eu me afastei de Teresa, meu coração batendo forte. O ar me faltava, e eu não queria mais explicações, não queria mais nada. Eu apenas queria fugir. O que ele esconde de verdade? De quem é a filha que ele me mostrou? Quem é essa mulher que ele estava a trair? E por que ele me contou que ele tinha um filho do seu antigo relacionamento? As perguntas ecoavam na minha cabeça. E eu sabia que só havia um jeito de descobrir a verdade. Eu precisava ir ao Rio de Janeiro e encontrar as respostas. E eu não ia fazer isso por ele, mas sim por mim.